debate sobre a trajetória da crítica de cinema no Brasil. E temos aqui 4 personagens muito importantes para o livro. Gostaria de chamá-los aqui à mesa: o Rui Garnier, Lucas Salgado, Suzana Chaves e Eduardo Valente. Oi, bom dia, eu sou o Lucas Salgado. Primeiramente, agradecer o convite do Festival Ecrã e também do SESC e do MAN. É uma felicidade para a gente estar aqui, né, para falar de crítica e também mostrar para vocês. A gente está aqui também para fazer o lançamento do novo livro da Bracine, que é Trajetória da Crítica de Cinema do Brasil. Ele está disponível aqui fora para quem quiser comprar. É uma linha, um trabalho bem interessante. São 23 de todos os estados do Brasil, né? A gente traça um paralelo à origem da crítica em todos esses estados. Também tem texto sobre a crítica online, sobre a crítica de mulheres. Então é um trabalho de pesquisa bem interessante, que segue uma trajetória interessante da Bracine, que esse já é o nosso 6º livro publicado recentemente, e está bem interessante, né? Então, primeiramente, eu acho que é legal cada um aqui se apresentar um pouquinho, né? A gente fala um pouco da nossa trajetória como crítico. Eu começo na crítica no início dos anos 2000, em 2002, num projeto pessoal de site, Confraria de Cinema, e inicia com um hobby, algo que vai crescendo até virar algo profissional. Nos últimos anos eu trabalhei por muito tempo no Adoro Cinema, até o ano passado, e agora eu também tenho escrito para o Cinepop e também mais uma vez no Confraria de Cinema. Eu sou membro da Bracine, da CCRJ, e vou chamar meus colegas aqui para falar um pouco dele. Olá, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao SESC, ao MAN, à Bracine, colegas. Eu acho que vocês estão tendo essa honra de ver às 11 da manhã uma dinossauro da crítica. E isso é uma oportunidade rara, vocês prestem atenção. Eu sou de uma época, eu comecei a trabalhar em jornal em 75, e numa época que acho que poucas pessoas conhecem, tenho certeza que o Fabrício, que sabe quase tudo, nunca viu um carbono na sua vida. Você viu uma página de carbono? Yeah. Então era a época de máquina de escrever, de carbono, papel carbono. E fazer crítica de cinema era uma meta que se tinha a um prazo bem razoável. Assim, você primeiro tinha que, eu fiz a escola de comunicação, a ECO, e durante muito tempo no Caderno B eu fiz entrevistas com diretores, área de cinema, fiz vários cursos. Então a crítica era um degrau, era assim, um ponto de chegada depois de você galgar vários degraus assim, que de uma certa forma te davam uma certa consistência, um certo conhecimento de causa. E quando eu comecei a fazer crítica lá pelos anos 80, era o seguinte: a minha maior preocupação era estar certa, era falar a coisa certa, era ter certeza absoluta, porque ser crítico era uma coisa muito grave, era muito assim solene, não era, gente? Era muito, uma solenidade, tinha um peso. E crítica pequena na época tinha assim 3 laudas, 90 linhas, quantos caracteres, não sei fazer. Essa era a crítica pequena no Jornal do Brasil. Aí depois eu vim para cá, dirigi a Cinemateca do MAN, onde eu sou testemunha ocular da história, que o Rui Garnier, assim, ele era um rato de cinemateca, como se falava na época, absolutamente dedicado. O Rui não perdia nada, nada. O Rui respirava cinema, ele via tudo, absolutamente tudo. O Eduardo Valente lembra um pouco, vinha também. E tinha toda uma outra coisa que era o seguinte, era se discutir cinema. Eu me lembro que teve um estagiário que ele falava assim: mas como é que você... Ele veio para cá, ele pediu para trabalhar de graça porque ele gostava de cinema, e ele falava assim, o Léo, ele falava assim: por que vocês
discutem cinema depois. Como é que se faz isso? Como é que vocês... O que é isso? Aí que a gente ficava discutindo, e a montagem, o plano de sequência, mil teses em torno de um filme. Eu falava, mas como é que você faz? Isso foi anos 90. Aí ele falou assim, não, a gente vai para o shopping, a gente vê um filme, depois a gente come pizza. Mas vocês não discutem, não. Ele queria discutir cinema, mas ele não sabia nem o que era discutir cinema. Bom, o tempo foi passando, fiquei aqui, depois eu fui para o estado de São Paulo, quer dizer, fiquei como colaboradora, várias coisas. E o que é muito interessante, assim, nesse longo percurso, é ver como as coisas mudam. E como as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Eu acho que esse livro, A Trajetória Crítica do Cinema Brasileiro, é muito importante porque mostra um arco em permanente transformação. Agora, só que tem, já vou passar a palavra para vocês, mas veio para mim, eu tenho que contar quase tudo, né? Que é a questão da rapidez e dos paradoxos que nós estamos vivendo em relação a usufruir o produto audiovisual. Por que o Rui não saía daqui? Porque aqui era o único lugar que ele tinha para ver os filmes do passado. E outro dia, filmes de época, filmes mudos. E isso, para a nova geração, elas não têm noção da excitação, porque eram possibilidades raras. Os ciclos que passavam aqui, as pessoas só poderiam ver, sabe-se lá quando. Me lembro do Rui, que ele comprou todo o ciclo Bergman aqui, todo, absolutamente. Em Botafogo. Em Botafogo, que a gente dividiu os dois, mas foi sim um momento histórico do Rio de Janeiro para os cinéfilos, a primeira oportunidade de ver a obra integral do Bergman. E você tem razão, a gente dividiu com o Estação Botafogo. Agora, então tudo tinha uma certa solenidade, era solenidade chegar no cinema, era solenidade assistir ao filme, era uma questão também importante pensar sobre o filme, escrever sobre o filme, era todo um outro tempo, era toda uma outra qualidade de fruição. E aí o que aconteceu hoje, por exemplo? Quer dizer, tomara, sempre tem gente que ainda vai se dar ao trabalho de ir para uma sala escura, assistir a um filme na tela grande. Mas hoje em dia o Bergman está na casa de quem quiser. Está no celular de quem quiser. Então essa possibilidade de usufruir de tantas formas diferentes de um produto audiovisual também tem uma repercussão na forma de avaliar o que se está vendo. Para mim, da minha geração, cinema era uma concentração total. E hoje eu vejo gente vendo filme no celular no metrô. Elas devem ser muito inteligentes, muito capazes de entender, usufruir. Quem sabe depois elas têm um blog para refletir sobre o que elas viram. E, enfim, está tudo aí, tudo faz parte, as coisas estão mudando e a gente tem que aprender com tudo o que está acontecendo. Mas isso tudo, só esse preâmbulo, foi para falar que eu tenho uma longa trajetória e agora eu fico assim meio de queixo caído, porque a percepção das coisas está muito diferente. Para minha época, um filme de época era, por exemplo, anos 30, anos 20, anos 40. E eu dou vários cursos em vários lugares. Aí outro dia um rapaz me falou assim, eu vi um filme de época muito bom. Aí eu perguntei de que época? Dos anos 90. Eu falei, tá legal. Então a gente vai continuar aqui. Bom dia a todos. Queria agradecer o pessoal do Festival Ecrã, a Cinemateca do Mão, o Sesc e todos os colaboradores do festival. É um prazer estar aqui junto com a Suzana. Enfim, já falou várias vezes de como ela me viu aqui, de fato. Eu entrei, o Truffaut fala que ninguém
quando era criança, eu falava que queria ser crítico de cinema. Eu, quando criança, também não falava, mas muito adolescente eu tive muito claro para mim que o meu objetivo de vida era ser crítico, não de cinema, mas de música. O meu objetivo foi lendo crítica de música que eu meio que me formei no meu gosto e entendi minha relação com aquilo, com as minhas paixões e com o que eu gostava no mundo. Mas em 1994 aconteceu um encontro inacreditável, que foi eu vir pela primeira vez nessa sala. Eu vim num dia que passou Cidadão Kane e o Grande Ditador, numa mostra que muito posteriormente eu fui investigar qual que era o dia, e era uma mostra chamada Eles Não Ganharam o Oscar. Você vê que até em algum Oscar exerceu alguma importância na minha trajetória, acho que essa foi a única. Mas enfim, a Cinemateca do MAN foi aquilo que me fez, de certa forma, entrar de cabeça definitivamente e mudar definitivamente o curso daquilo que eu iria fazer. Muito por algo do que a Suzana falou. Existia como uma questão ritualística, né? Você está aqui numa sala com pessoas desconhecidas, e você está vendo uma coisa que é maior do que você, que é grande, sobre a qual você não tem domínio. Se você quiser ir ao banheiro, o filme vai continuar. Se você quiser, o filme vai parar só se der um problema no projetor, o que já aconteceu diversas vezes. Mas de alguma forma você não tem controle. E ouvindo a Suzana falar sobre essa facilidade, hoje em dia a questão não é tanto só o acesso, o fato de que você tem o Bergman em qualquer lugar que você tem. É o fato de que hoje em dia você tem a palavra é horrível, mas desculpa, mas não tem como não falar. A espectatorialidade, ela mudou definitivamente, porque hoje em dia você, como espectador, você se sente no controle daquilo que você está vendo. Se chegou uma mensagem no WhatsApp que você quer responder, você pausa ou você deixa o filme acontecendo e você decide não dar atenção a esse filme por um tempo, e você faz multitasking enquanto você vê filme. A tela é menor do que você, então você se sente sob controle e você sabe que você pode pausar e voltar ao filme o quantas vezes você quiser. Eu acho que isso de alguma forma dá uma dimensão diferente, né, no aspecto da relação da pessoa que está vendo com o cinema. E de fato, você estar numa sala de cinema com uma tela, essa tela não é gigantesca, mas é bastante grande o suficiente para dar essa sensação de que tem algo acima de você, de que você está olhando para o alto, contemplando algo semelhante a um púlpito. E eu não sou religioso, né? Eu tenho algum misticismo, mas nenhuma religiosidade. Mas a minha religiosidade é essa ideia de contemplar um universo de formas e matérias tangidas de forma a criar uma expressividade. E, enfim, foi esse encontro que me fez. Que é um encontro com obras, mas também com um espaço físico, que dava um certo grau de nobreza a essas obras. Não que elas precisassem, mas enfim, acho que era uma questão do todo, do conteúdo todo. E, bom, se hoje, posteriormente, né, em 2019, eu sou crítico de cinema, é muito porque, enfim, se não existisse Cinemateca do MAN, provavelmente isso não teria acontecido. E, obviamente, a Suzana, que era a curadora e diretora da Cinemateca nesse período. E também, enfim, vi mostra de Wenders, Chabrol, se não me engano, Marguerite Duras em legenda, Recomeça em legenda. Eu não sabia nada de francês, vim aqui só para contemplar a paisagem. Mas, enfim, e posteriormente, né, alguns anos depois, mais especificamente em 97, eu fiz alguns fanzines fanzines, um de música e um de cinema. O cinema chama Limite, os dois únicos exemplares estão disponíveis aqui no CPDOC, mas eu não recomendo a leitura a vocês, não é nada digno de muita nota. E por conta de um fracasso
desses fãzinhos, um fracasso, uma total incapacidade nossa de correr atrás de patrocínio e conseguir. A única pessoa que realmente apostou dinheiro na gente foi Júlio César de Miranda, da Politeama, da locadora Politeama, que é uma grande figura cinéfila do Rio de Janeiro. E por conta daquilo básico, né? Enfim, adolescentes, pós-adolescentes, jovens adultos de 21, 22 anos, fazendo zilhões de coisas e não conseguindo escrever os textos a tempo, mas de alguma forma para a gente era claro que a gente não tinha o interesse de fazer essa escadinha necessária que a Suzana fala, ou seja, você entrar no jornal, depois você conseguir um espacinho para escrever sobre filme ruim, e geralmente o espacinho era na tribuna da imprensa. Aí se você se destacava na tribuna da imprensa, o Jornal do Brasil te chamava e pagava um pouquinho melhor. E aí, no período da Suzana, o Jornal do Brasil era o grande lugar para se estar, para se escrever sobre cinema. Né? Um pouco depois, a partir dos anos 90, com a degeneração e a posterior falência do Jornal do Brasil, o Globo era a melhor opção, então tinha essa escadinha, né? Enfim, foi a escadinha que o Augusto Cuno fez, que o Pedro Butcher fez, o Carlos Eli fez, você... Só uma coisa aqui, queria um minutinho, que tem outro rato de Cinemateca, o Daniel Schenker. Que foi da tribuna, passou para o JB, fez a escadinha, não? Total? Não, eu fiz a tribuna durante muito tempo, depois eu já fui um colaborador, mas numa outra fase, quer dizer, eu já não peguei, muito essa fase de escadinha já tinha se desmontado. Sim, E acho que todos entraram no Globo meio que junto com o Eduardo Souza Lima chamando, foi isso? 2006? Eu entrei mas já como freela, você foi em 2006? Eu entrei, a Marília Martins chamou, e eu entrei para escrever uma coluna de teatro e depois passei para crítica de cinema. Pois para essa geração, para esses cinéfilos ali em 97, 98, não era um percurso que a gente queria, entrar no jornal e fazer esse caminho aos poucos. A gente queria explodir de uma vez, mesmo porque a gente olhava para essa nova geração, né, de alguns críticos que a gente achava chiclete demais, muito entertainment, muito bobalhões, na verdade, vamos usar as palavras que a gente usava na época. E a gente falou, não quero ficar tentando diluir meu vocabulário para atender as impressões de um público, porque naquela época ali, nos anos 90, existia particularmente uma forma de crítica de querer ser engraçadinho, né, de não perder a piada, perder o filme, mas não perder a piada em nenhum momento. E isso é uma coisa que a gente absolutamente abominava. E, enfim, junto com alguns outros interesses em comum, surgiu a ideia de fazer uma revista de internet. Essa revista aconteceu em 1998, ela entrou em outubro de 1998. E ao longo de todo o ano, as discussões contra a ideia de fazer uma revista de cinema, o principal argumento que ninguém tinha internet, o que era algo meio real, mas ainda assim era uma aposta para o futuro. Não, hoje em dia realmente você entrava na internet em 98 e basicamente você tinha alguns sites, umas coisas, você não tinha site de notícias, você não tinha nada, você tinha alguns portais se formando, a UOL ainda era uma coisa muito, enfim, muito no começo, tinha os AIS, que depois virou Terra, e basicamente o que você tinha meio sites tipo GeoCities, né, que eram as primeiras comunidades de sites gratuitos, e foi assim que a Contracampo começou, eu tendo que convencer os meus colegas de que aquilo era o futuro e de que hoje em dia, de que naquela época podia não existir, podia quase ninguém ter acesso à internet, mas de que aquilo, enfim, de que no futuro, de que no ano seguinte, de fato as pessoas iam começar a ter, a grande maioria das pessoas ia começar a ter computador em casa, internet, enfim, iam ter computador em casa justamente para ter internet.
e de fato foi o que aconteceu. A revista passou por um tempo um pouco fluida do ponto de vista editorial, era um pouco fluida porque de fato não tinha muita gente com o mesmo tipo de olhar de cinema, enfim, era uma espécie de balaio de gatos com pessoas que tinham as mesmas reclamações a respeito do estado da crítica e algumas outras paixões em comum, enfim, uma defesa do cinema, do estilo cinematográfico através da escrita cinematográfica, do estilo do diretor, né? Enfim, a gente poderia chamar de cena, mas a gente tinha dúvidas a respeito de quem eram nossos heróis, etc. E também dúvidas a respeito de como fazer uma revista. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma ideia que eu queria implementar, mas essa ideia só conseguiu ser implementada efetivamente a partir da chegada na revista dessa pessoa que está aqui ao meu lado, que é o Eduardo Valente, e que foi o primeiro parceiro, de fato, com quem eu consegui pensar, né, estrategicamente, editorialmente, uma revista de cinema que ao mesmo tempo desse conta de pautas que fossem caras a nós, que para a gente era importante impor a pauta e não simplesmente depender, pegar emprestado a pauta daquilo que já é um noticiário, ou seja, vai ter uma mostra tal, então vamos fazer uma pauta tal. Isso a gente fazia também, mas ao mesmo tempo a gente achava que não, isso é importante, isso só passou no Festival do Rio, isso só passou na Mostra de São Paulo, ninguém viu, mas pra gente esse é o cinema mais importante que existe. Então, sei lá, Contracampo foi a primeira revista a chamar a atenção para o cinema do Saimiliano, do Cauê, do Takeshi Kitano, fazer pautas efetivamente, mesmo que esses cineastas só tivessem um filme estreado e 2 filmes que passaram em festival, etc. E obviamente nessa época não se dava para baixar filme. Então você conseguia um VHS clandestino emprestado de alguém, enfim, todas essas maluquices que a gente fazia naquela época. E ao mesmo tempo fazer esse tipo de pautas que sei lá, poderia chamar de impositivas de pauta, e ao mesmo tempo dar conta do circuito exibidor, ou seja, dialogar com aquilo que o público está vendo e tem como uma comunidade de cinema, né? Ou seja, a pessoa que é cinéfila, que frequenta o cinema, ela está interessada em ver os filmes que estão entrando em cartaz, e de alguma forma é com a maioria desses filmes, os filmes mais importantes que a gente tem que dialogar, ou seja, a gente tem que dar ao espectador o que é o presente, né, o presente do consumo do cinema, e ao mesmo tempo a gente tem que dar aquilo que a gente acha, a gente tem que dar nossas opiniões, negativas ou positivas, a respeito dos filmes que estão entrando em cartaz, a gente tem que eleger os nossos heróis contemporâneos, e ao mesmo tempo a gente tem que recriar a nossa história. Eu acho que também nesse aspecto, uma contribuição importante da Contracampo foi reviver a história do cinema brasileiro e eleger novos heróis, né? Em algum sentido jogar alguns para baixo e renovar com uma herança. Eu acho que sobretudo com pautas do Oswaldo Candeias e do Davi Neves, a Contracampo recolocou definitivamente a posição desses cineastas no panorama do cinema brasileiro. Pode ter alguns outros, mas esses eu acho que foram os mais importantes. E é isso, né? Eu fui editor da Contracampo até mais ou menos 2008, quando por uma série de razões eu me desliguei do grupo, não me desliguei definitivamente, mas eu me dissociei um pouco do cotidiano da revista. Nesse momento o Eduardo já não estava mais, a gente tinha criado a revista Cinética. Mas os anos 2000 também são os anos em que, enfim, foram os anos em que eu fui obrigado a ter que ter um salário, a ter que trabalhar com uma série de coisas. Isso é extremamente importante. É importante que quando a gente criou a Contracampo, os 2 anos sustentados pela mãe, é uma coisa importante se dizer. Bom, é claro que acontece uma coisa quando você tem 22, 25, 26 anos, mas quando começa a bater a porta dos 29 para os 30, você começa a ter que, enfim, não que a gente não ganhasse, não a gente fosse totalmente
dependente de mesada, não era de ganhar o nosso dinheirinho, mas obviamente uma hora você começa a ter que se sustentar, né? Tem que botar um teto, tem que pagar o aluguel completo, não é só ajudar no condomínio, né? Você tem que começar a comprar suas coisas, enfim, ter sua própria casa. E nesse momento a coisa começa a se articular de uma forma diferente, porque a Contracampo ela era um esforço absolutamente que, enfim, até tinha um plano de fazer dinheiro, mas acho que só o Daniel Caetano acreditava realmente nesse plano. E obviamente o plano não deu certo. E aí realmente, acho que a Contracampo ela era um esforço de amigos, né? Era uma ideia de uma amizade, um amor pelo cinema, de uma amizade entre pessoas, e ela dependia disso. E de alguma forma a Contracampo acabou vítima um pouco do próprio crescimento dela, porque quando novas gerações viam na Contracampo algo importante, começava, né, o backstab, né, facadas pelas costas e arrivismos, pessoas que queriam chegar rápido demais e ser editor de sessão e editor da revista e tal. E aí começou uma briga interna que acabou com a amizade se você já não ganhava dinheiro. Se você vai, enfim, esquentar sua cabeça com isso, uma vez a coisa para de fazer muito sentido. E aí a revista foi, enfim, ela foi definhando aos poucos do ponto de vista do projeto, mas ela continuou até o seu final, me parece, fazendo edições e pautas bastante dignas de atenção, até que ela, enfim, deu para os últimos editores, capitaneados pelo Calaca Nogueira, realmente decidiram que não fazia mais sentido continuar a revista, não conseguiam mais energia e tal. A revista está até hoje online, eu pago o servidor anualmente e está lá todo o acervo dela, salvo uns 3 ou 4 arquivos que sabe-se por que sumiram, inclusive uma editorial importante, mas de alguma forma o legado da revista está lá. A partir dos anos 2006 e tal, eu comecei a desenvolver outras atividades, como, enfim, principalmente dar aula de cinema na Escola da Ribeiro e escrever para o jornal O Globo, como freelance, que é como a partir de 2006, o Eduardo Souza Lima, então, editor, ele abandonaria o Globo meses depois, mas ele chamou um grupo de pessoas e achou por bem que seria uma estratégia interessante para dar um gás na crítica de cinema. Era uma coisa que a editoria, o núcleo central do Globo sempre era contra, né, a ideia de freelance para fazer crítica. Você falou, não, vai resolver com os nossos repórteres mesmo e tal, mas aí não, mudou isso. E aí desde então, eu jamais conseguiria me imaginar na minha carreira que o Globo teria algum interesse no teor daquilo que eu escrevo, mas aí vão ser 13 anos e, enfim, há 13 anos eu sou colaborador do Jornal do Globo. Além de, basicamente, desde então, escrever sobre cinema em diversos catálogos, mostras, catálogos de mostras e retrospectivas, principalmente do Centro Cultural Banco do Brasil, catálogo não só escrever, como também editar alguns catálogos dos quais eu tenho muito orgulho, como o do John Ford, o do Bressani, o do Janzella, Samuel Fuller, um do Buster Keaton que aconteceu ano passado aqui. Mas enfim, é isso. Bom, deixa eu passar aqui para o Eduardo, depois a gente comenta mais. Bom, protocolar mais importante, agradecer ao festival, ao Juan, né, que é importante na trajetória de todos nós, certamente na minha, não do mesmo jeito que da Suzane e do Rui, mas bastante, né? E ao Sesc, em suma, como eu digo, é protocolar, mas ao mesmo tempo é muito importante porque, especialmente no lugar temporal que a gente está falando hoje e lugar físico do Brasil e do Rio de Janeiro em especial, acontecer eventos como esse, como o Festival Ecrã, como o S-Debate, como o que for, não é mais nada banal. Apoio, principalmente no sentido público, para esse tipo de iniciativa voltada para a arte de qualquer tipo que seja, mais do que talvez, mesmo em momentos muito difíceis que a gente viveu. Eu entrei nesse mundo do cinema logo posterior aos anos Collor, e ainda assim talvez a gente esteja entrando numa fase ainda mais difícil.
em vários níveis. Né? Então, não é nada banal e protocolar, simplesmente agradecer estar aqui, porque não é mais uma coisa tão simples e cotidiana como a gente se acostumou, talvez, e imaginou há pouco tempo que fosse. Nesse sentido, eu queria especialmente chamar a atenção e parabenizar o pessoal do festival, porque acho que o Ecrã é um festival muito baseado no amor pelo cinema, na cinefilia, que é um pouco uma coisa que a gente partilha de todas as maneiras aqui nessa mesa, e acho que todos estão aqui. E acho que, retomando uma ideia que o Rui falou no começo, acho que como o Ecrã já surge nesse ambiente onde as pessoas, seria muito, entre aspas, possível as pessoas ficarem vendo esses mesmos filmes que estão passando aqui, cada um na sua casa, trocando links entre si, eu acho que o gesto de achar que não, durante 10 dias a gente tem que ir para uma sala e estar junto e ver determinados filmes juntos numa sala, eu acho que hoje, na atualidade, é um gesto nada banal, assim, né? E bastante inusual até, porque no cerne de várias discussões tidas não só no Brasil, mas no mundo, na França inclusive, né, que é em algum grau o berço e o lugar onde a cinefilia mais cultuada, mas mesmo lá nos Estados Unidos, né, em lugares como Nova York e tal, você lê uma quantidade de discussões sobre isso, né? Qual é o lugar da sala de cinema ainda hoje, de um festival, o que é possível fazer. Então acho que a aposta aqui, né, da atual direção do MAN, da Cinemateca, mas principalmente o pessoal que faz o Ecrã acontecer, é um gesto muito importante mesmo, assim. Bom, sobre falar de trajetória, por sorte a minha cruza com a do Rui bastante, como ele falou, uma parte, então uma parte eu já não preciso nem falar, já está um pouco dito, mas eu acho que só como complemento para ver o que eu posso trazer de, não vou dizer diferente, mas levemente diverso ao que foi a trajetória dos colegas que falaram até agora, eu queria chamar a atenção para duas coisas assim, da minha trajetória pessoal. A primeira é que a origem na cinefilia é claro, né, que é o que leva a gente de um jeito ou de outro à crítica. Eu acho que se todas as coisas... Às vezes trabalhar com cinema no sentido mais amplo não depende tanto de uma cinefilia, principalmente em quem faz. Muitas vezes eu converso muito, a gente ouve muitos cineastas que dizem, cineastas técnicos, pessoas, não, nem sou tão cinéfilo, nem assisto tanto cinema. Mas é claro que na crítica, como fogo interior inicial, a cinefilia está lá inevitavelmente, então não é diferente comigo. Comecei muito adolescente, eu ao contrário do Rui não sabia que eu queria ser crítico, mas sabia que eu queria fazer cinema, embora eu não soubesse o que era exatamente isso, e não soubesse que era exatamente isso, especialmente no Brasil dos anos Collor, como eu falei, que é mais ou menos quando eu tomei essa decisão, porque o Collor, né, assumi em 90 eu tinha exatamente 15 anos, e era exatamente quando eu estava começando a exercitar mais essa cinefilia, que inclusive no meu caso pessoal foi muito importante para eu conhecer a cidade do Rio de Janeiro, porque eu rodava a cidade atrás dos cinemas, né? Então vários bairros e vários espaços físicos da cidade eu só fui conhecer por causa da cinefilia. Então tem esse outro lado da cinefilia em sala de cinema, que o Rui tocou em alguns pontos, eu tocaria nesse outro, que é no tecido urbano e a nossa relação com ele, como ele se estabelece. Por conta disso, para mim foi bem decisivo. Mas por conta disso, de querer fazer cinema sem saber o que era isso e de que jeito que era, que não tinha ninguém na minha família com essa experiência, com nada parecido, eu então decidi entrar na faculdade de cinema, na universidade de cinema. Então nesse ponto é que eu acho que é um dado novo assim, em relação às falas de cada um aqui, que para mim essa experiência que foi talvez a experiência mais definitiva, foi a entrada na UF em 1995. E a partir do curso da UF, em vários níveis, foi onde eu descobri alguma coisa que eu sempre insisti como um certo slogan ao longo da vida, mas que continua fazendo muito sentido para mim, que é que tudo isso, ou seja, fazer filme, fazer crítica, dar aula, fazer curadoria, tudo atendia ao mesmo coisa que eu chamava em algum lugar da cabeça de fazer cinema. Eu nunca diferenciei, nunca hierarquizei uma dessas atividades em relação às outras, no sentido tanto da satisfação pessoal quanto de entender realmente que eu estava fazendo algo que era fazer cinema. Isso foi uma das coisas que eu descobri na UF muito cedo. Quando eu entrei, talvez, realmente eu não tinha nenhuma noção prática, mas talvez eu imaginasse que eu estava indo lá para fazer filme, que isso é que era fazer cinema.
mas eu acho que muito cedo eu descobri, não só que set de cinema talvez fosse dos ambientes de cinema que menos me interessavam, então já era difícil eu querer seguir por esse caminho, mas também que essas outras coisas eram fazer cinema e que essas outras coisas me satisfaziam tanto quanto e possivelmente mais do que fazer filmes. E aí só duas coisas que eu acho que são muito decisivas para mim. A primeira de todas foi que no primeiro semestre, ainda até hoje é assim, em breve, provavelmente ano que vem ou outro já não será, por conta de aposentadoria, mas os alunos da UF tinham a sorte, ao longo de mais de 20 anos aí, não sei nem dizer quantos anos no total, mas tinha a sorte de no primeiro semestre, quando você entrava na UF, você tinha as suas primeiras matérias de introdução a tudo que seja cinema com o João Luiz Vieira. E nessa matéria, além do tanto que o João Luiz abria os olhos e o coração, na verdade, da gente para muita coisa no cinema, uma quantidade enorme de alunos e alunas que passaram por lá nesses anos e que têm testemunhos parecidos ao meu, eu sei que foi muito decisivo de fato, e é uma alegria que hoje, quase 25 anos depois de eu ter entrado lá e ter feito isso, eu tenho o João Luiz como meu orientador no doutorado, então para mim é quase como um ciclo completo de algum jeito, e ter o João Luiz como amigo, na verdade, ao longo desses anos de vida, mas foi o João Luiz de fato que abriu, principalmente porque as matérias dele eram de teoria e linguagem de cinema, como introdução, e ele fazia a gente escrever muito, né? Escrever sobre os filmes, principalmente. E foi justamente escrevendo textos para a matéria do João Luiz que eu descobri que eu gostava muito daquilo de escrever sobre os filmes que eu estava vendo. Isso remonta a um hábito adolescente, que, né, isso daí, dentre as tecnologias que já ficaram um tempo, das várias que a gente cita aqui, eu tinha o hábito desde, 15 anos de idade, justamente, de fazer fichas de todos os filmes que eu vi, fichas mesmo em papel, porque realmente eu não tinha um computador, especialmente em 90, mas nem em 95, nem em 98, fui ter em 2000 o computador. Eu sempre fui meio atrasado com tecnologias, meu celular não era. E aí eu já escrevia, mas as fichas eram 3 linhas, né? Tipo, lembrete, era quase o letterbox nas fichas e que só eu lia, que só era para mim. Era pequena diferença para o letterbox. Ficava lá no armário, arquivados por ano. E aí, mas nunca imaginei escrever mais. Foi com o João Luiz que eu descobri que isso era prazeroso, que isso era gostoso, que a ideia da construção do texto, né, que eu acho que é outro ponto talvez a gente não tenha falado, porque a gente fala muito da crítica como análise, como capacidade de leitura, interpretação e tudo mais, mas tem o lado da construção do texto, né, o prazer de pensar por onde eu vou começar, por onde eu vou passar e onde eu vou chegar, introdução, desenvolvimento, conclusão, o prazer do texto em si, né, de escrever. Então, eu acho que foi na matéria de João Luiz que eu descobri que isso era um prazer, de fato. E aí, bom, um detalhe só, que eu sou uma narrativa do Rui, mas como ele já tinha passado, a gente passou meio rápido por isso, mas que eu acho importante quando ele falando de amizade, que estava na origem desse grupo, trabalhar junto e tudo mais, mas também que a gente se conheceu no cinema, né? Eu e o Rui, por exemplo. Então eu acho que na certa geração desse grupo, e da importância não só desses eventos, mas uma série de coisas na história sempre que lidam com isso, é que o lugar do convívio social. Né? Não que eu acho que seja o único jeito, nem que eu acho que perdeu-se isso, porque, por exemplo, a própria Cinética ou até a própria Contracampo, em algum momento, as pessoas começaram a se conhecer virtualmente, inclusive porque não eram revistas. Isso foi até um problema quando o Lucas me procurou para falar sobre a parte do Rio de Janeiro aqui no livro. Ele falou, falar, localizar e tal. Eu falei, pô, cara, mas a Contracampo até mais, porque, né, a gente nasceu desse encontro no cinema, a gente tinha encontros semanais, mas ainda assim uma boa parte da redação logo não era pessoas que moravam no Rio. E a Cinética, no caso da gente, realmente era uma revista muito espalhada, o ponto de encontro das pessoas eram os grupos de e-mail e depois, eventualmente, encontros por Skype, não tinha um lugar fixo, então era muito difícil caber numa trajetória mais regional do cinema, se dizer, a Cinética era uma revista da onde? Eu não tenho a menor ideia, não saberia dizer, ela era da internet. Aí tinha um pessoal que estava no Rio, um pessoal que estava em São Paulo, um pessoal que estava... Mas em suma, o que eu queria falar é que no momento que a gente surge, pelo contrário, esse negócio do encontro físico na sala era muito importante, né? Então, antes da gente se conhecer,
Eu já fiz esse esforço, não só com o Rui, mas com algumas outras pessoas tentando lembrar até de quando foi que eu posso dizer a gente se conheceu, tipo, muito prazer, então não tenho essa lembrança mais desse momento, não acendeu nenhuma luz especial naquele momento, nem tocou nenhuma música, então passou só, a gente se conheceu, isso, tudo bem, como vai, não lembro, mas o que eu lembro é do antes, que era pessoas que a gente se via constantemente. Na Estação Botafogo, eventualmente no CCBB, eventualmente aqui, sabia muito, e aí algum dia alguém disse, né, a gente vem aqui sempre nos mesmos lugares, todas as vezes, senta sozinho, cada um nunca fala oi, vai ser legal, né? E aí, acho que esse primeiro grupo da Contracampo, por exemplo, tinha muito isso, esse lugar, pessoas que se conheciam curiosamente, o Vinícius de Moraes, o Truffaut, outras pessoas têm lá suas teses, mas curiosamente, pelo hábito de todos sentarem na frente no cinema, não só ir ao cinema, mas sentarem mais ou menos no mesmo lugar e serem mais ou menos os únicos que sentam ali naquele lugar, nas primeiras fileiras. E daí começar essa coisa de chegar à revista e toda a narrativa que o Rui já contou. E aí, duas últimas observações que eu queria fazer. Bom, na minha trajetória foi isso, a gente levou a Contracampo durante 7 anos, num certo momento a Contracampo tinha crescido muito, não só de repercussão que ela teve, isso daí é uma outra discussão, mas isso uma mesa não é sobre a Contracampo, sobre esse momento, então acho que não vale muito, mas a maneira como esse encontro de um bando, no bom sentido do termo, de cinéfilos jovens inconsequentes que resolvem começar a escrever, e que numa quantidade de tempo bastante condensada, quando eu penso na quantidade de anos em que a vida vai passando, passou a ser uma revista que era importante, que as pessoas liam, que os cineastas liam, que os outros críticos liam, que significava alguma coisa. Tem um texto aqui, é uma coisa que foi para a gente certamente uma surpresa e uma condição meio que a gente só estava no lugar certo e na hora certa, na verdade, porque antes da gente não teria internet, não seria possível a gente fazer de graça como a gente fez. E logo depois a gente pode falar, é super importante falar do contexto atual, dessa pulverização da ideia de crítica, onde ela está, não sei o que, também não seria possível uma revista com a Contracampo ter o efeito que ela teve naquele momento. Então, foi uma coisa de estar no lugar certo, na hora certa, mesmo na história das tecnologias do Brasil, do momento da crítica aqui e tudo mais. Então, e aí ela cresceu muito e aí passou a ter pessoas realmente com interesses diferentes. Num certo momento eu saí com um grupo de pessoas para criar a Cinética, porque a gente entendia justamente que tinham pessoas querendo fazer revistas diferentes na mesma revista, e mais do que a revista ficar esquizofrênica, tentando fazer várias coisas que, na verdade, algumas pessoas acreditavam umas e outras não nas outras, e não acreditavam tanto na da outra, e a gente estava tentando só fazer com que todo mundo que era amigo, que se gostava, estivesse no mesmo lugar, mas que as pessoas tinham projetos muito diferentes, era fazer mais sentido ter uma outra coisa, para que cada um continuasse coerente com o seu projeto, o seu interesse. Né? Então foi isso que aconteceu, a gente criou a Cinética em 2006, a Cinética existe até hoje, se modificou muito com formatos ao longo, tentando também se adaptar a esses novos tempos, do que é uma revista hoje, do que é uma revista na internet, o que é que isso pode no tempo de redes sociais. Só como exemplo aqui, né, a Cinética recentemente, há coisa de 3, 4 meses, começou a realizar podcasts. Então assim, a revista que está aí tentando, acho que ela tem outras ambições hoje, certamente, do que a gente tinha em algum momento, mas em suma, que continua buscando inquietamente saber para que ainda pode uma revista de cinema em 2019, mas eu desde 2011 me afastei por conta, na verdade, de uma contingência pessoal de que eu fui convidado para trabalhar na Ancine. Naquele momento não acreditava muito que dava para combinar, aí sim, eu sempre tentei combinar muitas coisas que eu fazia no cinema, nunca parei no certo de fazer filme, fazer crítica, mas política pública eu realmente achava que não dava para misturar com mais nada, então interrompi durante esse período, eu fiquei lá 5 anos, mas em 2011 eu já estava muito cansado. Eu admiro muito os críticos, por exemplo, a própria Suzana, mas outros tantos aqui lá fora que tem uma trajetória realmente longa, porque eu, nesse momento aí, 2011, que tinha, portanto, digamos, 12 anos que eu fazia isso, eu estava muito cansado da minha própria voz, assim, como crítico. Eu achava que eu já tinha chegado num lugar onde eu tinha quase a sensação que os textos já estavam prontos e os filmes entravam para ilustrar os textos que eu já sabia que eu queria escrever sobre aqueles filmes, mesmo sem ter visto eles ainda. E aí comecei a ficar realmente cansado de mim, assim, eu parei de acreditar tanto nas minhas ideias, que também é um negócio que às vezes acontece com a maturidade, é bom, mas às vezes simplesmente passa por um momento em que, na minha trajetória com o cinema, principalmente comecei a trabalhar mais, seja fazendo filme, seja fazendo curadoria,
eu fui perdendo cada vez mais o interesse de dizer o que eu achava que o cinema devia ser, e mais que me interessava ver o que as pessoas que estavam fazendo o filme queriam que ele fosse, e dizer, isso eu não quero ver, não me interessa, isso eu quero ver, isso eu não quero, mas não dizer, não, eu acho que o cinema devia ser diferente disso ou daquilo. Já não me importava mais tanto com isso, mas num certo sentido eu acho que isso, eu cansei um pouco da minha voz, assim, eu achava que eu estava chato. Isso eu sempre achei que eu fui e continuo sendo, mas eu digo especialmente como crítico, estava chato, os textos eram chatos, se repetiam. Não fui a primeira pessoa a ter essa crise, nem no Brasil nem no mundo, né? Vários críticos importantes na história falam disso num certo momento, de uma crise sobre o que eu ainda tenho para dizer. Eu realmente achei que eu já tinha dito tudo que eu tinha para dizer. Li alguns textos de 98, 2000, que eram extremamente ingênuos, e ficava com saudade, dizer, caramba, eu tinha muita certeza que eu tinha isso para dizer naquela época. Hoje em dia eu jamais teria essa certeza, mas que bom que eu tive naquela época, escrevi, ficou aí, mas por outro lado, caramba, isso eu não tenho mais. Então acho que isso é uma questão que foi diminuindo esse interesse. E hoje em dia, só para fechar, assim, eu faço muito pouco crítica, no sentido que eu entendo, né? Uma vez por ano eu faço uma cobertura no Festival de Cannes, geralmente, ainda na Cinética até hoje. Escrevo eventualmente um texto a convite, justamente para algum catálogo, alguma coisa que aí já é recorte, é um tema que realmente me interessa, que eu tenho afinidade. Escrevi inclusive para um próximo livro da Abracine, que vem aí agora recentemente, um texto sobre os curtas, né, os 100 curtas da história. Escrevi sobre um filme que eu gosto muito, que é o Fantasmas, do André Novaes Oliveira. Mas não tenho a lida diária, né, a coisa de tem que escrever toda semana alguma coisa, tem que escrever sobre esse filme porque esse filme é importante, seja porque ele está sendo lançado e as pessoas querem saber, seja porque ele é importante na história do cinema. Isso eu realmente perdi um pouco esse pique. E também, em parte, porque eu fui me tornando mais, tenho trabalhado mais com curadoria e programação de cinema em geral, no sentido bem amplo, mas em alguns festivais especificamente. E a curadoria e a programação retomam uma coisa que para mim era uma coisa que estava muito na base desse amor pelo cinema, que eu não percebia talvez racionalmente, mas que hoje em dia eu entendo, que é que na curadoria e programação, primeiro você lida muito diretamente com essa ideia de fazer as pessoas verem os filmes, né? Em algum grau, eu acho que era o que eu sempre gostava de pensar que a crítica também fazia, e tenho certeza que sim, em algum grau, mas é que na curadoria é exatamente isso, né? O trabalho é esse, tipo, faça as pessoas verem esses filmes. E isso, para mim, passou a fazer mais sentido do que diga para as pessoas algo sobre esses filmes. Eu quero mais que as pessoas vejam os filmes que me parecem que elas deveriam ver em algum grau, e que elas pensem sobre eles o que elas quiserem. Eu não quero falar muito sobre eles ou não, pelo menos nesse lugar da crítica, mas que elas vejam. E eu acho que nesse momento do mundo também, em vários níveis, a ideia da curadoria é muito importante, a ideia da programação, a ideia, né, nesse pântano de imagens e de sons constantemente produzidos no mundo inteiro, circulando difusamente por inúmeros lugares e tal. Eu acho que cada vez mais é um lugar para algumas pessoas criarem leituras disso, não que elas sejam melhores do que outras, mas são essas leituras, e dizer, vem cá, tem essa leitura aqui, dá uma olhada nesses filmes juntos e tal. Isso tem me interessado mais, assim, cada vez mais como prática. E então é isso nesse momento. E só uma observação que eu queria fazer, fechando essa ideia, foi um tema que o Rui trouxe, que eu acho que é muito importante, embora tenha a ver com curadoria e programação também, mas na crítica certamente no Brasil e no mundo, assim, não temo dizer que no mundo, essa questão da vida prática, né, da junção da vida prática, pragmática e os desejos tão conceituais, tão abstratos, tão que a gente fala do que nos levou lá, o que nos dava satisfação e tal. Então a crítica é muito difícil como prática cotidiana remunerada. E como eu disse, no mundo inteiro, não é no Brasil, não é invenção brasileira. Você lê textos de grandes jornalistas americanos discutindo isso, dos franceses discutindo isso também. Não é incomum. A Contracampo passou por isso muito, a Cinética, até hoje, como ela se mantém funcionando, a mesma coisa. Essas revistas que são feitas absolutamente de maneira voluntária, elas precisam obrigatoriamente se renovar nas suas redações, porque elas precisam de pessoas de 22, 23, 25 anos que ou não precisam pagar plenamente as suas contas ainda, ou se pagam as contas, têm energia o suficiente para fazer isso e mais 10 coisas ao mesmo tempo para pagar as suas contas.
E eu acho que é natural, assim, né? A história dessas revistas é isso, quando as pessoas foram chegando aos 30, 35, no mais das hipóteses 40, elas foram se afastando, porque é isso, elas estavam gastando uma tal energia com o resto da vida para pagar as contas, no certo sentido, ou para terem seus filhos, ou para ser cada um no seu trajetória, que ficou muito difícil achar essa energia do tempo demandado, porque realmente, assim, no ápice do nosso, sei lá, 25, 28 anos, eram muitas horas por semana e por dia e por mês que a gente gastava fazendo uma coisa que era voluntária de fato, como trabalho. Então, assim, tem um momento que é simplesmente impossível mesmo que isso seja feito. Por outro lado, era só isso que eu queria terminar realmente com essa ideia que o Rui pincelou, mas eu acho que é importante deixar marcado, esse nosso trabalho voluntário durante, entre Contracampo e Cinética, que foram 12 anos para mim, mas a parte realmente onde eu dediquei a maior parte do meu tempo, sei lá, 7, 8 anos, foi o que permitiu eu ter vários dos trabalhos que eu fui a ter, não só simultaneamente, mas posteriormente. Então, de fato, assim, eu também não era uma coisa que era um puro voluntarismo, a gente percebeu muito rápido, em algum grau, não sei dizer quantos anos, mas que aquilo gerava oportunidades também. E não que a gente passou a fazer por isso, porque não era por isso que a gente estava fazendo, mas a gente não era ignorante do fato de que aquela plataforma, aquela visibilidade permitia desde curadorias, programações, convites para escrever em outros lugares, para dar aula. Então, assim, também tem um lado desse voluntarismo que foi o que grande parte possibilitou nossos trabalhos todos que a gente teve depois desse momento. Então, eu também não vejo, não vou colocar nenhuma dessas trajetórias na crítica num lugar só do romantismo, da dedicação sem recompensa, porque essa recompensa veio, só não foi pagando a mais-valia daquelas horas e horas e horas e dias e dias e dias e meses e meses e meses passados ali dentro. Mas veio e está aí até hoje, e a gente poder dizer que fez isso e que isso é parte do que a gente era, que a gente foi, continua sendo importante em algum grau. Então, eu só acho que trazer essa questão da pragmática hoje é cada vez mais importante quando você fala de crítica, porque, de fato, assim, mesmo no jornalismo mais comercial norte-americano há uma crise. É possível o cara se manter só como crítico? Aonde? Em 2 ou 3 veículos só, na Variety e na Hollywood Reporter, que eles precisam de críticos como o foco do trabalho deles em algum grau, então eles pagam bem, mas mesmo os jornais americanos cada vez mais tem menos espaço para críticos remunerados. Na França, a Cahiers du Cinéma, que se mantém aí há mais de 60, quase 70 anos, vive várias crises consecutivas nos últimos anos, dificuldade de rearranjo, de redação, como que a pessoa vive de ser crítico e trabalhar. Então esse problema está sempre junto com o nosso fazer, né? Eu tenho certeza, sem saber grandes detalhes dos pagamentos freelancers do Rui, do Daniel, da Suzana no Globo, que nenhum deles viveria recebendo os cachês do freelancer do Globo como crítico de cinema. Então, assim, é muito importante ter essa clareza sobre o que é ainda hoje, mesmo, por exemplo, como eu falei, se você pega a Suzana, o Rui e o Daniel, né, na imaginação de várias pessoas, talvez, que vão lá, abrem o Rio Show, ou o Segundo Caderno, e vê o nome dele lá e diz, pô, esses daí são os críticos do Globo, eles devem estar aí vivendo de crítica do Globo. Certamente não. Então, assim, é importante dizer isso. E, por outro lado, aí eu até vou pegar a entrevista aqui, vou perguntar para o Lucas, nenhum de nós viveu essa realidade muito recente, que se por um lado a Contracampo, a Cinética e várias coisas que nasceram ali com a internet no começo e se mantiveram muito firmes a uma determinada missão e desejo de coisa, nunca se monetizaram. Por outro lado, os portais específicos de cinema que surgiram depois e que souberam combinar crítica com programação, com linguagem popular, com pop, com notícia, são empresas de fato, né, vários deles, e com estruturas eventualmente inclusive grandes e capazes de fazer, por exemplo, nem a Contracampo nem a Cinética nunca puderam pagar elas como empresas a minha ida para o Festival de Cannes. Eu pagava, ou eu ia porque eu estava com filme, ou eu e fazia por acaso, escrevia. Esses portais não, eles conseguiram realmente criar uma estrutura que é uma estrutura similar ao que era já o jornal em algum momento e tal. Então acho que nesse sentido tem uma realidade razoavelmente nova e que a gente até não participou. Se o Lucas quiser falar um pouco assim, que eu acho que é uma possibilidade realmente interessante e crescimento. E só para a gente não ficar também só no passado, eu não conheço profundamente, mas eu vejo, né, muita curiosidade
pouco tempo para ela, mas eu também tenho pouco tempo para tanta coisa que eu tenho curiosidade, então eu quero deixar claro que não é por nenhum desprezo pessoal, mas eu vejo realmente com curiosidade todas as novas possibilidades, tentativas, né? A crítica com imagem, que em algum grau foi uma coisa que a gente na Contracampo, na Cinética, várias vezes discutiu se dava para fazer, como fazer, que seria legal juntar isso com o que a gente fazia no texto, não sei o que, e hoje em dia você tem efetivamente canais no YouTube que vão muito longe nessa ideia de fazer crítica audiovisual e não mais crítica como texto. Em suma, todos esses movimentos que a coisa toma recentemente, que eu acho que são outras dimensões e aí, claro, a gente sempre volta para aquela velha pergunta: o que de fato é crítica e o que não é, né? Onde a crítica se separa do que é puramente dar opinião, onde que a crítica é um labor, mas também acho que é pouco a gente dizer, não, a crítica tem que saber escrever, tem que ser um texto. Não acho que tem intervenções audiovisuais, são efetivamente enormes trabalhos críticos e outras que realmente são só dar opinião, assim como antes de escrever também podia ser só uma opinião e ser um texto crítico. Então acho que esse momento atual mas uma questão que eu acho que é muito grave, essa ideia da difusão, que é que a gente está vendo em relação a tudo, né? Onde concentra a atenção, olhar esse ou não aquele, o que ele está dizendo de relevante ou não do outro, como existir, por exemplo, eu fico tentando fazer esse esforço, eu confesso que eu não consigo, eu tenho uma dificuldade, eu vivo algumas coisas enquanto elas estão acontecendo, depois eu não consigo muito retrospectar e entender, mas eu juro que eu não consigo mais entender, por exemplo, na realidade que a gente vive hoje, que a mediação de toda a nossa ação na internet é via redes sociais, né? Ou seja, tem que ser pelas redes sociais, você chega numa coisa, eu não lembro como é que as pessoas chegavam nas revistas quando não existiam redes sociais, eram só e-mails e os sites estavam lá, né? E aí como que as pessoas sabiam que a Contracampo lançou uma edição nova, a edição está lá e os textos estão lá, como é que elas trocavam os links, eu já não lembro mais, juro. Fazer Filipetas em Xerox, pois é, você juntava então as duas coisas, a virtualidade com o real. E aí hoje em dia, mas por outro lado, hoje em dia, entre aspas, deveria ser muito mais fácil fazer a informação circular, mas por outro lado está recebendo tanta informação de todos os lados, né, que eu vejo, por exemplo, a Cinética, que é uma revista que continua sem ser um grande portal, porque aí você tem toda uma outra estrutura, você consegue pagar anúncio, patrocinar post, então com outro negócio. Eu vejo a Cinética, por exemplo, né, usando as redes sociais como Contracampo, até parar usar tudo mais, Twitter, não sei o que, para tentar. E a quantidade de views, ou de likes, ou de likes que você vê é muito pequena. É muito difícil você sair de um certo patamar sem ser com dinheiro. Então assim, tá lá, você consegue, mas não como você chama atenção para as pessoas? Para não chegar no ponto de dizer, né, que é uma área que eu particularmente estudo pouco, mas que me interessa, que é essa questão da relação com o texto escrito mesmo, sabe? Se as pessoas ainda estão dispostas a lerem os 6, 7, 8 parágrafos que a gente usava antigamente, né? Então assim, eu hoje em dia migrei, para não dizer que eu tenho brincado de fingir que eu ainda faço alguma coisa parecida com crítica no Letterboxd, mas justamente com esse desejo assim, de ser uma coisa muito radicalmente subjetiva, muito claramente não crítica, no sentido que eu considero escrever crítica, pensar um texto, mas aí trabalhando com essa ideia, assim, 3 parágrafos no máximo, e pegar 2 ou 3 ideias sobre um determinado filme que me parecem as mais interessantes e cada um botar um parágrafo. É mais quase como dizendo, tem isso aqui nesse filme, mas eu só vi, mas eu não vou ficar os próximos 3 parágrafos escrevendo, como eu falei, mas se você ver, dá uma olhada, isso aqui não é legal. E assim, é um jeito de dar uma coçadinha no velho trabalho crítico, mas claramente com uma certa preguiça e falta de disposição para o trabalho, para o labor, que eu já exerci com tanta paixão com essas pessoas. Mas sei lá, Lucas, eu pelo menos ficaria muito interessado se você pudesse falar um pouco também dessa contemporaneidade que você viveu mais de perto, como que você está enxergando isso agora. Primeiramente, eu esqueci de falar no início, agradecer também o Valente e o Rui, que eles deram depoimento também para o meu capítulo sobre o Rio de Janeiro, né, justamente essa trajetória que eles falaram aqui da Cinética, da Contracampo. Então quem quiser saber com mais detalhes tem aqui no capítulo. É interessante que a partir desse estudo, é claro que você já imagina, mas você tem uma noção mais clara da trajetória da crítica mesmo. A Suzana pôde falar aqui também bastante do impresso, né? Mas o primeiro texto que eu tenho no meu capítulo é de 1896. Né? Não, eu sei, claro que não. Muito da experiência, da situação, mas também a gente vai vendo que a partir dos anos 20, anos 30, com o Cinearte, o Fã,
que o olhar crítico vai sendo desenvolvido, sempre muito próximo da produção cinematográfica, né? Isso talvez o Valente ele já falou um pouco, que é algo que nasceu junto em você, né? Você não sabia muito bem. Então, na Cinearte, a gente tinha o Ademar Gonzaga com a Cinédia, o FAM com o Limite e tudo mais. E até chegar ali nos anos 80, o Rui também entrou um pouco nisso, que a gente vê esse espaço começa a diminuir com o advento das locadoras também. A crítica passa a ser muito informativa em alguns casos, principalmente nos grandes veículos. Tem uma modificação muito importante. Se você vai pegar os jornais, Correio da Manhã, o Jornal do Brasil, da década de 50, da década de 60, era publicada no dia que o filme entrava em cartaz. A crítica de cinema era publicada 3, 4 dias depois. E muitas vezes em parte 1, parte 2. Às vezes a parte 2 era na semana seguinte, né? Então tinha toda uma temporalidade que estava totalmente deslocada da promoção, né? Ao passo de que nos anos 80, e ao mesmo tempo, se você pega o Luiz Viana ou o Elias Heredo, que eram os titulares da crítica, né? A Suzana falou da importância, porque essa coisa lapidar, você tinha que ser alguém tão sábio quanto o Muniz Viana para poder ousar escrever sobre cinema. E de fato você não tinha a menor preocupação em dar conta do circuito. Isso foi uma coisa que foi surgindo na virada, enfim, ao longo da década de 70, né? Eram exibidos apenas em sessões duplas, em Caxias, Madureira, etc. Esses filmes eram absolutamente ignorados, mas tirando esses, os que passavam no centro, Zona Sul, Tijuca, Grajaúta, todos os filmes passaram a ter crítica, ou seja, uma sensação de completude e de dar conta do circuito e uma sensação de fazer promoção, ou seja, de lançar os textos no dia em que esses filmes entram em cartaz, que é uma coisa que vem sendo mantida, né, da década de 70 até então. E justamente essa questão do serviço, né, ele transforma o texto também em algo mais informativo do que analítico. Uma polêmica recente era se textos críticos deviam dar spoiler ou não. Se perguntasse isso para o Muniz Viana, ele ia rir na cara da pessoa. Falou, não, crítica é crítica. As pessoas não querem saber coisa que vai acontecer, você não lê, pronto. Hoje em dia não, a crítica virou serviço ao ponto de poder dizer, não, a gente fala qual é o limite de falar. Às vezes o final é fundamental para discutir o filme, né? Não, e aí entra inclusive na discussão que isso a gente tem diariamente nos portais, nos sites, nas redes sociais, se a crítica da imparcialidade que algumas pessoas querem do texto crítico, né? Que é algo absolutamente insano e não faz o menor sentido, né? Mas isso começa a se transformar ali nos 80, anos 90 e quando eu iniciei minha trajetória também, no final dos 90 mais, no início dos 2000, como o Rui falou, a gente completamente reduzidos, o Globo, até hoje, a gente tem uma leva grande de críticos importantes e tudo mais, mas eles podem falar com mais detalhes. Vocês têm muito pouco espaço para discutir, né? Tem filmes que você tem 2 parágrafos de crítica e é uma coisa que você quase uma sinopse estendida, né? Tem que lidar com isso. Com relação aos portais, é um lado interessante da trajetória, mas que a gente vê que são muito poucos, né, os que conseguiram se desenvolver e viver disso, muitos a partir de iniciativas pessoais e homéricas. A gente tem, por exemplo, até hoje o Cinema em Cena, que eu acho que é o site mais antigo, ele é de 96, 97, se eu não me engano, com o Pablo, e ele consegue até hoje cobrir festival, trabalhar de forma independente, mas com as dificuldades do dia a dia. Ele busca financiamento coletivo, busca apoio, o que é sempre difícil. Com relação aos sites, a gente tem ali o Adoro Cinema, o Omelete, que é uma vertente um pouco diferente, né, mais para a cultura pop,
mas tem o que eu estou agora, o Cinepop, mas também de forma bem incipiente, com poucos recursos, e são poucos mesmo. Que eu não estou conseguindo nem lembrar. O Cineclick também. A gente teve o papo de cinema, assim, é verdade. O Robledo, o Marcelo faz um ótimo trabalho. Mas a gente teve alguns que surgiram e meio que foram desaparecendo, Pipoca, Cineclick, Cineplay, que ainda existem, mas sempre de forma, como vocês falaram, ou independente ou quase independente, mas como, não um hobby, mas uma luta de uma ou duas pessoas. Tipo, vertente do cinema. Vertente, sim. Sim, mas aí é um trabalho realmente um super-herói, como você falou, que impressionante. Ele, inclusive, está gravando. Não sei o que ele faz com tanto vídeo de festival. Mas é ótimo. Eu acho que, enfim, vou falar uma grande novidade, que nós vivemos tempos totalmente paradoxais em que acontece o seguinte: há uma super oferta de produtos audiovisuais, é absolutamente impossível acompanhar, e nesse panorama totalmente fragmentado e diversificado, surge uma questão para nós aqui. A crítica tem alguma relevância nesse panorama totalmente fragmentado? Quantos filmes tem estreado por semana no cinema comercial, fora o que é apresentado em streamer, Netflix, não sei o que, dezenas de canais? É uma oferta absolutamente enlouquecedora, e nesse panorama, o público, o espectador, alguma orientação crítica é relevante ou não? Como é que ele vai se orientar? Então, vale a pena perguntar: as pessoas se orientam por que canais? Através de quê? O que leva as pessoas a se orientarem? E tem uma coisa que, à medida que essa proliferação de produtos foi aumentando, a proliferação de viés crítico também, através dos vários sites. E tem uma questão que um estudioso falou, que sempre que a tecnologia muda, a subjetividade muda. Então, isso é muito diferente de você apreciar um filme aqui, como já se falou, do que um filme aqui. E nós estamos vivendo uma época de várias possibilidades de usufruir do produto audiovisual a partir de técnicas muito diferentes. E a questão é: a crítica tem uma relevância? Qual? As pessoas, isso que se falou, as pessoas hoje aqui, não tem muita gente, mas pelo menos tem algumas pessoas interessadas em parar para pensar. Essa é a questão mais difícil, porque o que é a crítica? A crítica... Deve ser eu. Não, acho que é um piloto, na verdade. 6 bilhões. Fala nesse, que eu acho que é um piloto, o som de um que sai. Obrigada. A questão é parar para pensar. Vocês lembram, assim, de um filme que vocês viram há 2 semanas? Lembram? Você deve ser um caso raro, porque a maioria das pessoas já está esquecendo o filme que viu quando saiu do cinema. O que era aquilo mesmo que eu vi? Porque a rapidez das coisas está tão acelerada que as pessoas simplesmente não têm tempo para parar para pensar. Então, a crítica, qual seria o primeiro ofício da crítica? Dar uma orientação básica. O Globo com o bonequinho, que é tão contestado, etc. e tal. Eu acho que, em princípio, há níveis, ou deveria haver níveis de aproximação do espectador interessado em relação ao filme. Terça-feira eu fui ao cinema, fui ver a fui ver a cabine de O Rei Leão. Gente, tinha muita gente. Eu acho que tinha 2 pessoas de jornal impresso. Blog e outros nomes que se tem, né? Então, é toda uma questão de como as pessoas vão se aproximar. E tem uma outra coisa, que isso é assim, um certo golpe para a gente,
que também nos Estados Unidos consideram o seguinte: a melhor crítica para o filme é a bilheteria. Se a bilheteria foi bem, esta é a melhor crítica que o filme pode ter. Os Vingadores aqui, 17 milhões de espectadores. Algum deles leu a crítica, se interessou pela crítica. A crítica tem alguma possibilidade de influenciar nesses blockbusters, Marvel, etc. e tal? Impossível. Eu acho que pelas vertentes. Realmente, olha, um filme filipino pode ser interessante, um filme da Coreia do Sul pode ser interessante, é chamar a atenção para a periferia, porque o mainstream, o filme blockbuster, o sucesso que já vem completamente carimbado de fora, lamento, mas a nossa função a nossa força é bem reduzida, a não ser que você tem a possibilidade de escrever depois, em algum lugar, uma análise mais elaborada. Para quem? Para os nossos colegas? A gente vai ficar se lendo? As pessoas vão realmente se interessar? O público tem interesse em ver críticas cada vez mais alentadas? Não sei, são nichos. Então, eu acho que está tudo numa transformação. O futuro está passando muito rápido. O futuro já foi, tudo já era. Então, é uma questão de... Porque nós... tudo bem, é muito interessante pensar sobre cinema, mas a função crítica é estabelecer um elo com o leitor / espectador. Então, isso... por outro lado, esse público / espectador, ele está tão perdido quanto nós. Porque ele vai ao cinema 1 ou 2 vezes por semana, quando vai, fora milhares de séries na televisão, milhares disso, milhares daquilo. Então eu acho que a crítica ainda tem uma função mais ou menos indicativa para as pessoas que se identificam com o seu ponto de vista. E ninguém sabe muito bem o que está acontecendo nessa fragmentação absolutamente excessiva e que de transformação muito rápida. Eu acho que a palavra justamente é transformação, né? Mas nesse sentido eu acho que sim, a crítica ainda tem a sua relevância, né? De situações, mas é bem interessante, porque a gente, ainda mais quando você pega um estudo desse, você vai ver que a crítica sempre esteve em transformações, mas como você disse, você via claramente ciclos enormes e tendências enormes. Então, quando eu entro no Adorei Cinema em 2010 para cá, eu já vi modificações gigantescas de como se consumir uma crítica, de como se produzir uma crítica, mas eu acho que é isso. Eu não sei se a gente pensar em termos de avanços na crítica, na trajetória da crítica, por exemplo, a Contracampo e a Cinética representam avanços na crítica de cinema e são avanços já do século XXI. Então, é algo a se valorizar também. Então, eu acho que a crítica ainda tem a sua voz e a gente tem que saber também, não saber, mas se adaptar e olhar, tentar achar onde está o leitor e o ouvinte também. Como o Valente falou, a Cinética lançou um podcast e podcasts hoje em dia são um fenômeno quase. Então a gente tem gente disposta a ouvir 3 pessoas falando sobre cinema por 2 horas, sabe? É algo meio bizarro. Eu acho que até eu, de vez em quando, não tenho paciência. Definitivamente não tenho essa paciência, mas existe público para isso, sabe? E mesmo os grandes filmes, ele também, as críticas, o que tem, isso é um problema, mas é um problema que também a gente vê que também tem o seu leitor. Você falou dos grandes filmes, os Vingadores. Acaba que os grandes portais também são meio que, não vítimas porque eles ganham com isso, mas acaba que você só tem que acaba falando quase sempre de um tipo de filme e que é justamente esse filme que em tese não precisa de crítica, né? Mas a gente tinha textos que se publicavam que tinha 50 mil views, então são 50 mil pessoas que viram aquilo, procuraram em termos de visita no site, talvez seja algo pequeno,
uma notícia sobre um trailer do mesmo filme vai ter 2 milhões de visualizações, sabe? Mas mesmo aquelas 50 mil pessoas são pessoas que também querendo falar. Então, eu acho que é ver essa transformação. Hoje, realmente é difícil a gente lidar nesse meio, porque sim, tem o YouTube, você tem hoje em dia a gente fazendo pro Instagram, claro, no Twitter menos, porque 240 caracteres, 280 já é demais, né? Mas tem gente que comenta no Twitter, mas o YouTube é um canal que é difícil a gente encontrar, porque é uma proliferação de informações enorme, mas ali naquele meio, entre aqueles 100 mil youtubers, você tem alguns fazendo trabalho bem legais, sabe? Então também saber buscar, acaba sendo um trabalho de curadoria. Mas é isso, é uma transformação que realmente nem sempre é fácil de se colocar e se encontrar no meio desse assunto. Eu acho. Eu acho que. Bom, eu acho que tudo. Enfim, hoje em dia vivemos uma crise de espaço público. Isso envolve não só a crítica, como a própria ideia de democracia. Qual é o espaço comum? Você não tem espaço público, não existe espaço comum. Estamos totalmente fragmentados nas nossas subjetividades, nossos grupos de gostos, que não existe mais uma coisa única. Né? Num dado momento, convertendo a coisa para o cinema, o espaço público eram os filmes que estavam em cartaz, mais as salas especiais. Né? E você conviver cinema era isso. Aí você passou a ter isso, mais o VHS, depois mais o DVD, aumentou, ampliou, mas ainda assim era factível você delinear. Na cabeça de todo mundo ninguém tinha dúvidas do que era, né, o espaço público do cinema. Ao mesmo tempo, esse espaço público ele existia, ele norteava, e ele era também, em alguma medida, opressor. Né? Eu quero ver o filme grego, o filme de Taiwan, que passou no tal festival, todo mundo falou bem, e o filme não entrou em cartaz e nem entrou no Festival do Rio. Né? Estão passando aquele filme canadense, porcaria, daquele cineasta que todo mundo adora, então mas ele é um farsante, etc, etc. Né? É a grande discussão que a gente tinha e falava, ficava reclamando, falando mal do curadoria. Mas a questão é que hoje, enfim, antes de Netflix e de todas essas coisas, eu acho que a vida de chegada de coisas como o Uli ou o BitTorrent, o links de BitTorrent, já ampliaram essa coisa para além é claro que não era todo mundo que fazia isso, era uma grande parte, mas isso já possibilitou uma cinefilia, que foi o começo daquilo que a gente vê hoje, que é uma cinefilia completamente de nicho. E uma cinefilia completamente de nicho significa que ela não se importa mais com o universo de filmes que estão em cartaz, mas com um tipo específico de interesse subjetivo, e que é só aquilo que ela vai ver. Filme de ficção científica, filme de horror e tal. Ela vai ver todos os filmes italianos, espanhóis, da história, que eu acho ótimo, talvez muito mais interessante do que ter que ver filme de porcaria com Sandra Bullock, mas enfim. Mas isso cria uma cinefilia de nicho, e existe uma crítica para essa cinefilia de nicho, ou se isso seria uma subcrítica, porque a crítica ela precisa lidar com a ideia de algum espaço público, nem que seja virtual. Né? Quando falam do público, e é claro que o público ele é importante para a Contracampo, mas eu acho que a Contracampo, o público que a Contracampo almejava era o público de hoje, não era o público de 99 ou 2000. Num dia de 2019, mais pessoas devem ler alguns artigos da Contracampo do que pessoas em 2000 ou 2001. Por exemplo, tanto porque a gente tinha uma visibilidade pequena do ponto de vista de ninguém saber quem a gente era, como do ponto de vista de que hoje, enfim, o fato de que as coisas são acessíveis via Google e tal, já criam legados, e esse é o nome. Então a gente simplesmente abstraía da questão do público, porque a gente considerava o público como uma coisa extemporânea. Isso aqui está na internet, vai ficar sempre aí. O público pra gente para, sei lá, pro eu que vai surgir, pro Rui que vai surgir, vai ser um cinéfilo em 2028. Né? Não é pro público de hoje.
Era uma coisa que o jornal não podia fazer, né? Porque aquela história, hoje ele está ali, na manhã ele sai para embrulhar peixe. Mas de alguma forma, acho que a questão do público ela é resolvida assim, não, o meu público ele é extemporâneo, ele está além do tempo presente, e eu acho que a graça de fazer a Contracampo, parte da graça de fazer a Contracampo é de que aquilo ia ficar, né, ali, talvez se não para sempre, por muitos e muitos anos, e tomara que muitas e muitas décadas, de que isso possa ser feito. Mas eu acho que de alguma forma o que falta hoje é algo que norteie um espaço comum de uma experiência de cinema. Eu não sei se isso é possível mais, né? Porque hoje em dia você tem, enfim, né? Hoje em dia é engraçado até, porque tem aquelas, né, uma modificação recente no Rio Show, aquelas tabelinhas do bonequinho, né, uma tabela de cotações através do bonequinho que o Rio Show faz toda sexta-feira no Globo, né? Suzano, Daniel, Schenker participando, e todos os outros que são repórteres, colaboradores do jornal. E é engraçado, porque listam todos os filmes que entram em cartaz, por mais que esses filmes tenham uma sessão no Cine Joia, ou seja, praticamente ninguém vai ver, ao mesmo tempo que ignora Roma, Chernobyl e tudo isso que é aquilo que todo mundo está vendo, né? Pouco importa Os Últimos Dias de Copacabana Jack, que foi um filme que eu só vi porque eu tive que fazer a crítica, né? Mas ele tem uma crítica no jornal e ele está no quadro de bonequinhos. Ainda que isso definitivamente não faça parte de forma nenhuma do espaço público do cinema normal, né? Ele pode fazer parte desse espaço público do ponto de vista da metodologia de cobertura do Jornal do Globo, mas do ponto de vista prático da vida das pessoas, as pessoas vão absolutamente todas ignorar a existência desse filme. A não ser que o crítico fale maravilhas e dê o bonequinho aplaudindo de pé, falando que esse filme deveria ir para Cannes, não só ir para Cannes, como ganhar todos os prêmios, etc. Senão isso nunca vai ser visto. Ao passo de que vários outros filmes eles têm uma visibilidade muito grande por conta de muitas questões, da publicidade, né, da força viral nas redes sociais, etc. E que basicamente são ignorados pelos jornais. E do simples fato que as pessoas veem qualquer coisa que estreia na Netflix. Sim. É qualquer coisa não, porque se tem um filme de Singapura que ele entra lá sem ninguém prestar atenção, ele vai permanecer absolutamente ignorado. Mas é aquela história, né? A Netflix sabe os mecanismos de divulgação que fazem as pessoas verem determinados produtos e esses determinados produtos vão ser vistos por uma gigantesca maioria. Agora, a respeito a Suzana falou, no filme da Marvel, o filme de Filipinas, do Lavo Dias, que dura 4 horas, 8 horas e tal, e que, de fato, me parece que a crítica ela é determinante, sobretudo para dar uma vida ao filme pequeno, geralmente a produções modestas, nacionais, e aí nacional de cada país diferente em sua nacionalidade, né? Mas também os filmes que vêm de distribuidoras pequenas, que não têm muito dinheiro, que não têm como dar visibilidade, e aí realmente a crítica ela é importante, mas ela é importante também para falar, porque nada impede que um cineasta com estilo e talento genuíno dirija, ainda que eu acho que isso não aconteceu no filme da Marvel, nada impede que isso venha a acontecer, né? E isso aconteceu com o Tim Burton fazendo Batman e sobretudo Batman no Retorno. São filmes absolutamente autorais, indiscutivelmente autorais, né? Mas agora, e aí entra num problema mais amplo, porque o cinema é uma arte, mas ele também é um passatempo, né? Só que não existe crítica de passatempo, né? Eu nunca vi alguém escrever uma crítica de uma palavra cruzada ou de um jogo de sudoku. Porque esse jogo de sudoku, ele vai fazer você passar um determinado tempo se divertindo, mas uma vez que ele acabou, ele não exprimiu nenhum tipo de subjetividade que vai sobreviver na sensibilidade daquele que experimentou terminar aquele jogo de sudoku, aquele dominox, ou aquele quebra-cabeça, ou sei lá, ou jogar peão. Não tem crítica de jogar peão. Se faz sentido existir crítica de cinema ou crítica de música, é porque aquilo não só
entreteve a pessoa naquele período como as impressões subjetivas, expressivas, o modo como o universo foi manuseado para criar uma forma expressiva, é impactante para além daquelas horas que a pessoa passou. Mas isso não é todo mundo que está disposto e nunca foi. Né? Tem um consumo, eu adoro dar esse exemplo quando eu estou falando da oficina de crítica. Existe um consumo Jane Yerondi, existe um consumo Jardim Macalé. Quem comprou o disco do Jardim Macalé na década de 70? Quem comprou do Jane Yerondi? Bilhão, sei lá, Jane Yerondi foi disco de ouro. Quem fala, ninguém, nos últimos 20 anos, quantas vezes você ouviu falar em Jane Yerondi? Nenhuma. Né? O público, acho que quem tem menos de 30 anos não ouviu falar, nem sabe da existência de Jane Yerondi. Tem certas coisas que são muito populares em um determinado momento e simplesmente somem, porque ninguém se sente afetado a ponto de fazer sobreviver aquela memória. E todo mundo que viu um show do Jardim Macalé na década de 70, ou ouviu um disco do Jardim Macalé na década de 70, todo mundo se sentiu afetado por aquele negócio e pouco importa o número de discos que foram vendidos. Todas as pessoas que ouviram esse disco se sentiram pessoalmente afetadas e aquilo foi prolongado. A crítica só importa do ponto de vista do prolongamento de uma sensação e de como a gente discute esse prolongamento. E esse prolongamento pode existir como um produto absolutamente industrial. Vale dizer que o grande momento dos críticos que depois foram fazendo Velho Vague, os jovens turcos da caída do cinema, não foi achar a autoria no Bresson. Isso o André Bazin já tinha feito. Foi achar a autoria no Hitchcock, no Howard Hawks, que eram cineastas que faziam comédias, filmes de terror, filmes de aventura. Então, entender uma sensibilidade pouco importa. É claro que eles paralelamente também admiravam o Bresson, o Renoir e uma série de cineastas americanos que faziam filmes que não estavam identificados com gêneros, né, enfim, sem cérebro, entre aspas, como o Nicholas Ray, por exemplo. Mas, enfim, eu acho que a tarefa da crítica é tentar ver aquele filme, independente se esse filme é vendido como um produto ao qual só cabe o puro passatempo. Né? É entender o filme enquanto forma sensível e que extrai algum tipo de expressividade, né, artística. E aí, é claro, quem está disposto a fazer esse jogo? Todo mundo que viu Lave Dias? Ok. Todo mundo que viu a Lagoa Azul? Não, definitivamente não. Mas talvez tenha um 1% ali. Mas eu acho que desde sempre foi só esse 1% de Lagoa Azul ou de Vingadores, sei lá o que, de Ultron, que a crítica se interessa. Porque ela não é para todos. Ela é para todos que querem jogar o jogo. Mas essas pessoas que querem jogar o jogo, elas são sempre relativamente limitadas. É claro que a existência de uma crítica de jornal, ela brinca com isso. Eu acho que uma crítica, para ser crítica, ela tem que se comunicar com esse 1%, mas ao mesmo tempo ela tem que se abrir para os outros 99%, porque a gente não sabe, né? Não é 1% que está carimbado na testa de cada um. E a graça da crítica de cinema é que de trabalhar com arte e com crítica é que qualquer um pode fazer parte desse 1%, é só querer. Eu só queria duas observações muito rápidas, assim. Uma que dois fenômenos, levando além algumas das coisas que vocês disseram que eu acho que me interessam. Uma coisa que eu acho que o interesse pelo pensamento crítico, que a crítica como prática, né, ela é, antes de mais nada, a configuração física, seja virtual, seja escrita em suma, mas de um pensamento crítico, um desejo de pensar criticamente, de levar os fenômenos um passo além de simplesmente experimentá-los em algum grau. Eu acho que isso é um hábito, é um músculo, né, é exercitado, assim como é exercitado o músculo da cinefilia em algum grau. Né? E eu acho que esse músculo ele vai sendo exercitado mais e mais na medida em que vai se criando um prazer ao descobrir níveis de exercitar-se esse músculo. E nesse sentido, eu acho que sim, os Vingadores, ou por exemplo, para citar um exemplo que coloca a coisa de um jeito mais dúbio, que é, por exemplo, o filme do Jordan Peele, qualquer um dos dois, mas especialmente o Nós, mais recentemente,
são filmes que, principalmente no universo da imagem, do YouTube, do podcast como som, mas inclusive da imagem no YouTube, geram uma quantidade enorme de respostas que talvez nem todas elas a gente possa qualificar exatamente como crítica em vários níveis do que a gente considera, mas é sim um início de musculação muito básica de um pensamento que não é só a recepção e a monetização daquele produto, embora a indústria use muito isso para esse fim também. Mas eu acho que tem, especialmente o Nós, eu fiquei bem curioso por como o Fenômeno ele é um desses filmes que é muito obviamente uma maneira contemporânea do bom e velho contrabando, né, no sistema dos estúdios, porque é um filme profundamente experimental em vários sentidos e que fez, em suma, 500 milhões de dólares pelo mundo, 100 milhões de dólares nos Estados Unidos, 150 milhões de dólares nos Estados Unidos, no Brasil mesmo, que não é, por vários motivos, um mercado tão favorável para ele, mas teve um público grande, e no mundo inteiro foi assim, e é um filme que, justamente por ele ser tão experimental em algum grau, atendendo a determinados diálogos como gênero, com um monte de coisa lá que é o barato dele em algum grau, ele deixa as pessoas muito intrigadas, especialmente as pessoas que não estão nesse universo da cinefilia profundamente, que não estão no universo do pensamento crítico o tempo inteiro no consumo de produtos audiovisuais, e muitos vão simplesmente rejeitar aí no Twitter, xingar, mas muitos vão consumir esses vídeos, e que são milhares, no caso do filme como Nós, por exemplo, de pessoas tentando decifrar algumas coisas a partir daquilo ali. Algumas dessas decifrações são efetivamente tão longe do universo crítico, são muito mais a boa e velha, eu acho que ele quis dizer isso, aqui ele quer dizer isso, e muitas vezes são decifrações profundamente críticas, sim, de maneiras mais ou menos rudimentares. E eu acho que esse processo gera, em algum grau, um exercício desse músculo. Para usar os termos dos nossos governantes, principalmente no setor lá do famigerado Ministério da Cidadania, é ali a entradazinha do cigarrinho de maconha que vai fazer ele terminar nas drogas pesadas da crítica, em algum momento, sabe? Então eu acho que tem sim algo que ainda é exercitado de outras maneiras, que eu mesmo não entendo totalmente, porque eu mesmo não circulo mais nesse universo, mas quando eu chego lá, no caso do Nós, por várias curiosidades, resolvi clicar em alguma coisa e ver, eu vejo ali um universo crítico sendo desenhado, que vai ajudar a que uma pessoa tenha daquilo ali um próximo passo, dali um próximo passo. Então eu acho que isso não se perde, porque não se perde no ser humano o desejo, primeiro, de se intrigar com a experiência e de querer pensar criticamente a sua vida, por mais que o mundo pareça, no sistema que a gente vive e tudo mais, não querer incrementar isso, mas acontecerá dentro do ser humano, independente do sistema estar buscando ou não. Então acho que tem aí algo de muito interessante e de ruído que ainda acontece. Mas o segundo ponto, que é o principal talvez de complementar, é que essa crise da crítica, ela no fundo é uma crise do cinema, né? O que é o cinema hoje? Para que serve o cinema hoje? Num universo onde, por exemplo, a maior parte das escolas de cinema, os professores nos relatam quanto os alunos, muitas vezes, que entram numa escola de cinema e que cada vez mais, inclusive, muda o nome para audiovisual, mas muitas vezes mantém cinema, é importante, nunca viram filmes, para além de determinada coisa, e chegam lá e dizem, não, mas vocês vão falar só de filme? Não, filme não, eu gosto de série, eu gosto de não sei o que, eu gosto de não sei o que. E aí, o que é cinema? O que é o significado, o sentido do cinema? Onde a série continua algo que é do cinema e aonde ela é outra coisa? Onde é que está o limite de cada coisa? Então, isso eu estou colocando para a gente pensar aqui agora, mas porque são discussões que estão tendo e discutindo em todos os lugares. Não só para quem ainda serve o cinema nesse formato aqui, que a gente está vivendo, mas o que ainda é o cinema hoje, aonde que está o interesse no cinema. E aí a crítica está na lateral esquerda radical de uma discussão de um negócio onde a crise chega lá, mas a crise mesmo está no meio e é o cinema, né? E aí você tem desde pessoas como o El Sarcer pensando que de fato, na verdade, todo esse sistema liberta o cinema para ser arte de um jeito que antes ele pode ter sido de várias maneiras, mas que agora ele vai ter que ser de uma outra forma. E outras pessoas dizendo uma boa e velha e repetitiva slogan de que o cinema morreu ou vai morrer muito em breve, etc.
e que faz parte, inclusive, do pensamento de Alsácia, ser discutido exatamente o quanto isso já voltou ao longo da história do cinema e o que ainda é hoje cinema, quando você diz que o cinema está morrendo. O que é isso que está morrendo que você está dizendo que é cinema? E aí, o que ainda é cinema que continuará independente disso? Então, eu acho assim, só para posicionar, que eu acho que essa discussão na crítica, ela é quase, né, um detalhe, uma unha desse fulcro muito maior, que é o que é ainda hoje o cinema. Né? Então, é um pouco isso. Um espaço muito maior, que é o que é o espaço comum hoje dentro da vida das democracias e dos países e tal, né, que não tem. Antes o jornal era o porta-voz da opinião pública. Hoje em dia não existe mais jornal. Hoje em dia são os seus grupos de preferência no Facebook e no Twitter, e no Instagram, e etc. E isso também se joga de alguma forma no cinema, porque hoje em dia, antes se fazia uma revista. Você fazia uma revista de cinema ou você fazia um blog de cinema. Hoje em dia cada um tem o seu perfil no Letterboxd, né? E que é exatamente essa continuação do circuito de nichos. Né? Você tem isso e você dá estrelinhas para os filmes e você dá coraçõezinhos para os filmes e você interage com seus amigos e você tem conselhos dos filmes que você vai ver a partir das experiências, não mais de uma figura de autoridade que é titular num jornal, mas das experiências dos seus amigos. Ah, não, esse meu amigo, eu gosto muito dele, mas eu gosto dele uma porcaria. Ele gosta, os filmes de terror que ele gosta são bons, mas as comédias românticas são uma porcaria. E aí então eu vou ver, e ele fala, não, nossa, esses filmes falam que é uma porcaria, então eu nem vou ver. Então, eu acho que de alguma forma se intimizou, né, o circuito dos gostos. É uma coisa que também sempre aconteceu no boca a boca. Né? De alguma forma, esse fluxo que acontece nas redes sociais, ele é uma espécie de digitalização do boca a boca, com pessoas que você não conhece, que talvez você tenha mais afinidade de gosto. Então, de alguma forma, isso é até melhor do ponto de vista da efetividade, da sua possibilidade de alcançar um filme que você pode gostar. Mas alguma coisa se perde nisso, que é essa... Não que eu ache que temos que sempre ouvir a voz da autoridade, a voz do especialista. Pelo menos algo bom é que você tem essa fluidez da voz da autoridade que permite que hoje nós vivamos muito, muito melhor e sem os tabus com os quais muitos de nós crescemos. Mas, ao mesmo tempo, você cria um desnorteamento justamente porque falta o norte do espaço público e falta o norte de tentar entender. Não, eu quero entender melhor sobre esse filme, mas como eu acesso, né, a possibilidade? Né? Cadê a crítica do mundo de Sabrina, desses filmes que passam, dessas séries que passam na Netflix, por exemplo? Não tem, porque, não se instituiu uma metodologia ainda para dar conta, né, de séries e dessas outras coisas que se furtam à exibição cinematográfica. Então, gente, a gente tem filme daqui a pouco, já falamos por quase 2 horas, né? O que já mostra também um pouco o interesse e o espaço para a crítica, para ser debatido e discutido. Agradecer mais uma vez o festival, o SESC, também a presença aqui dos amigos, colegas. Eu queria só realmente destacar o livro de novo, já que você falou, porque eu não vi ainda, não li, mas eu acabei de folhear aqui. E, assim, o grande negócio desse livro, para mim, para além de algumas questões, para quem não sabe aqui, para quem for ouvir o vídeo depois, é que ele é dividido por estados. Ele tem 23 histórias da crítica em estados no Brasil. E, assim, em vários desses estados, muitos de nós, inclusive na prática crítica, nunca nem soubemos que houve uma história da crítica ali. Você ter acesso a isso pela primeira vez, organizadamente, é muito precioso, eu acho, no sentido da curiosidade que cada um de nós pode ter. Então, eu acho que isso é um diferencial, assim, absolutamente incrível desse livro. Eu realmente estou muito impressionado com a profundidade onde vocês conseguiram chegar. Né? Muito legal, meu. Então é isso, gente. O livro está disponível no site da editora Letramento e aqui fora também, para quem quiser. E se alguém quiser continuar a conversa, a gente continua lá fora. Valeu, gente.